Olá, eu sou a Luca e hoje no Cada Caso um Caos a gente vai falar sobre um cara que é considerado facilmente um dos maiores compositores do Brasil e ícone musical, Renato Russo. Vamos lá dar uma geral. Ele nasceu no Rio dia 27 de março de 1960, ainda molecote, com uns 6 anos, ele foi com a família morar em Nova York, com os 9 voltou para o Rio. Aos 13 foi para Brasília e ficou bestificado com a cidade. Vários conhecidos dizem que ele tinha uma relação de amor e ódio com Brasília. Perto lá dos 16, o Renato Russo passou pelo seu primeiro grande perrengue, né? Ele foi diagnosticado com uma doença que chama epifisiólise, é uma doença óssea. Nessas ele fez uma cirurgia, colocou pino de platina na bacia, ficou sem poder se mexer por 6 meses. Nessa fase ele passava o dia desenhando, compondo, ouvindo muito som e depois dessa fase ele estudou. Era um exemplo de aluno da cultura inglesa, inclusive foi escolhido pelos professores para saudar o príncipe Charles quando participou da inauguração da nova sede da escola. Em 78, conheceu o Felemos e aí a história da Legião estava começando ali a pegar forma, né, com o início do aborto elétrico. Os anos 80 e começo dos 90 foram dominados pela Legião e o Renato foi engolido pelo sucesso. Usou muita dorga, transou com a geral, quase morreu algumas vezes, falou sobre isso. No livro Só por Hoje e Pra Sempre, ele conta que entre julho de 87 e maio de 88 usou muito pó e muito álcool. Um parente comprava a droga e ele dava uma grana para essa pessoa que torrava tudo usando heroína, enquanto ele mandava lá o ratatá, cheirava junto com o namorado, enfim, foram incontáveis as semanas de completa autodestruição, não comia, ficava trancado no quarto do hotel, acordado até as 8 da manhã, isso sempre. Se isolou total. Também disse que alterava esses momentos aí de isolamento com um período de muita compulsão sexual, quase sempre mal resolvido, que trazia raiva, frustração e levava a exagerar cada vez mais no uso da droga. Sobre as drogas, ele também disse que quase morreu de overdose várias vezes. Ele mesmo não tinha noção do estado que ele estava, que além do medo, causava um sentimento de culpa fortíssimo e um ressentimento em relação a todos e também raiva do mundo, com uma forte dor emocional. Pensa nisso. Em agosto de 90, quando estava morando no Marina Palace Hotel, lá no Rio de Janeiro, e alternando o uso de álcool com heroína, ele acabou se queimando propositalmente no rosto e nos braços com cigarros acesos. Ficou com várias feridas bem visíveis. Ele disse que só sentiu um pouco de dor e uma compulsão masoquista que levava a aumentar cada vez mais as feridas e queimaduras. Apesar de todo o sucesso, sentiu um pota vazio de sentimentos e emoção e muita ansiedade. Em outubro do mesmo ano, ele decidiu dar um tempo na heroína e também no pó, né? O Renato falou que nessa época não deixava nada interferir no desempenho no palco, mas fora dele, era outra história. Aí ele voltou para o álcool, maconha e tranquilizantes. Vivia num estado de euforia ou depressão, medo ou sedação e falta de contato com a realidade. Ele comentou que no fundo achava muito romântico e até heróico se destruir assim. Foi nesse mesmo ano que o Renato Russo assumiu publicamente sua homossexualidade em uma entrevista para a finada revista Bis, que eu e toda uma geração amava, né? Ele disse que estava precisando se assumir há muito tempo, mas, segundo ele, ficava aquela coisa de filho de católico, você é doente, aquelas coisas todas. E aí ele emenda dizendo que sabia ser assim desde os 3, 4 anos. A mãe, a Carminha, nunca desconfiou. Segundo ela, durante um almoço no finalzinho dos anos 80, próximo ao lançamento do 4 Estações, ela estava na cozinha fazendo rango, e aí nessas ele colou, deu um beijo e falou: mãe, preciso conversar com a senhora. Aí ela ficou toda feliz, porque ela achou que ele ia falar, que ia, sei lá, ficar noivo de uma mina e tal. Mas ele falou: não vou me casar com ninguém, eu vou me assumir. Bom, fica muito claro, né, lendo as biografias, também assistindo os docs e muitas entrevistas, que o Renato Russo tinha períodos de euforia. Nesses momentos ele se fazia mal pra caramba, né? Essa história de se queimar com cigarro, transava enlouquecidamente com várias pessoas no mesmo dia e depois baixava e vinham momentos ali de tristeza profunda com isolamento e vontade de mandar todo mundo a merda. Em 96, o Renato Russo morreu por complicações da AIDS, ele também sofria de anorexia, nunca comentou sobre a doença publicamente, foi cremado e conforme pediu, suas cinzas foram lançadas no Parque Burle Marx. Coincidentemente, o ex-baixista da Legião, o Renato Rocha, estava passeando com a namorada no momento do lançamento das cinzas e o pneu da moto furou em frente ao lugar. Louco, né? No dia 22 de outubro de 96, 11 dias depois da sua morte, o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá, ao lado do empresário, o Rafael Borges, anunciaram o fim das atividades da Legião. A banda vendeu cerca de 20 milhões de discos no país durante a vida do Renato.
Bom, mas aí, o Renato Russo ele falou que sentiu muita angústia depressiva, né? E também muito sobre drogas para euforizar. A gente pode dizer que esses feelings têm a ver com quem sofre de bipolaridade? Ou falando de uma forma mais precisa de transtorno afetivo bipolar? Quais são as causas dessa patologia? Tem tratamento? Para falar sobre isso, vamos falar com o psicólogo, gente finíssima, psicanalista e mestre em psicologia clínica, nosso querido Mário Sérgio Picorelli. E aí, Mário? Olá, Luca, um grande abraço para você e para essa galera que te acompanha. Hoje é o Renato Russo na parada e com ele o transtorno afetivo bipolar ou bipolaridade. Embora esse transtorno não seja uma psicose, a loucura e o barulho que a fase maníaca da bipolaridade produz é tão intensa que não fica em nada a dever à psicose. Por isso, Renato Russo se autoproclama psicótico, mas aqui não há delírio. O transtorno bipolar é um composto de duas patologias. No polo sul, a melancolia, e no polo norte, o seu oposto, a mania. Nós já falamos sobre a melancolia no episódio do Chris Cornell. Vimos que coisa densa que é a melancolia, a tristeza profunda, a culpa que sufoca o indivíduo, a autorrecriminação, o baixo astral e o perigo sempre presente do suicídio. Confiram lá. Agora nós vamos falar do polo norte desse transtorno, quando a chave vira e a melancolia se transforma em mania. Na melancolia, onde tudo é baixo astral, na mania, essa chave vira, como eu disse, e tudo se transforma em alto astral. Oba! Gastos excessivos no cartão, sem medida, bebida, sexo, drogas, uma alegria exagerada, um senta-levanta, uma hiperatividade sem fim. Vou dar um exemplo disso. Um candidato a vereador de uma cidade do interior, em plena crise de mania, aparece intempestivamente na festa de 15 anos de sua filha, trazendo consigo um bando de eleitores, gente de rua, mortos de fome, sujos e fedidos. Ele pega o microfone e diz: "Comam, meus filhos, vou dar pão a quem tem fome, vocês são o meu povo, 1, 2, tim, votem em mim." Tentaram contê-lo, mas foi um episódio louco e barulhento, coitado da filha. Mas agora, qual é a causa da melancolia e por que às vezes ela pode se transformar no seu oposto, a mania? O melancólico freudiano é um bebê rejeitado pela mãe, onde a sombra deste objeto mau caiu sobre o seu ego. Uma psicanalista brasileira, Maria Lúcia Vieira Violante, tem uma tese onde ela diz que a desqualificação narcísica, que é um ataque precoce à autoestima, imposta à criança antes do advento do ego, propicia a emergência de um potencial melancólico. E a mania é uma espécie de defesa que retira temporariamente a pessoa do terror depressivo que é a melancolia. É um respiro louco, mas é um respiro. O tratamento é um combinado de medicação mais psicoterapia. Beijo. Psicótico, cara. Eu sou igualzinho o Axl Rose, entendeu? Se alguém apronta alguma coisa, olha... Você fica doente. Mas eu não doente nada, cara. Eu saio quebrando coisa. Entendeu? Quebro, eu sou do tipo assim, eu vou descer e vou dar porrada mesmo. E já fui muito criticado por causa disso, sabe? Então eu prefiro, olha, se é pra ter problema, eu prefiro não sair. Sim. Porque depois eu vou tacar pedestal, vou fazer isso, vou gritar com todo mundo, vou ficar puto no hotel. Ninguém sabe desse tipo de coisa. Kurt, por favor, Kurt. Mas eu era do mesmo jeito. Eu era exatamente do mesmo jeito. E aí, curtiu? Então comenta, compartilha, passa por WhatsApp, comenta com os migli aí, que isso aí só anima a gente a fazer mais vezes aqui o Cada Caso um Caos. Valeu demais!